amadurecido um pouco como seres humanos, no sentido de que existem vários grupos que trabalham com a interreligiosidade, com a capacidade de cooperação interreligiosa. Há muitos pontos em que realmente nem mesmo o diálogo acontece, porque há pontos de vista que se opõem paradoxalmente, mas as religiões, elas têm tido esse propósito de cooperarmos e trabalharmos juntos por um bem comum. E, de repente, nós vimos que estamos caminhando numa direção de maior tolerância, maior cooperação, maior respeito, e ainda assim há pessoas cometendo crimes em nome das religiões, em nome das diferenças. Isto é muito triste. Isso não pode existir, mas existe e faz parte do nosso mundo. Então, como que vamos educar? Nós estamos falando de educação e formação de seres humanos, uma formação e educação de seres humanos para a pluralidade, para o respeito ao diferente. Nós não queremos que todos nós sejamos da mesma religião. Eu não concordo com isto. Temos religiões diferentes, temos linguagens diferentes, temos filosofias diferentes, mas nós podemos ter propósitos comuns, e o propósito comum é o bem, não é o mal. O propósito comum não é o extermínio do diferente, mas é a compreensão. E quando esse diferente começa a ficar obtuso, como já tivemos na Segunda Guerra Mundial, o caso do nazismo e coisas do gênero, nós temos que trabalhar para que isso jamais se repita. Há um monge da minha ordem que vai todos os anos, em novembro, para Auschwitz, e eles ficam 5 dias hospedados numa cidadezinha próxima de Auschwitz e passam o dia todo orando por todos que morreram em Auschwitz. E quem vai lá são pessoas de todas as diferentes religiões. Tem judeus, tem anglicanos, tem protestantes das várias ordens, tem cristãos, católicos, tem budistas, pessoas que são ateias, que não creem em nada. Elas se reúnem e oram e se lastimam pelo absurdo que aconteceu lá, e um compromisso de que jamais essa violência se repita. Se há, por um lado, pessoas se comprometendo e vivenciando esta realidade de que nós jamais vamos fazer a guerra, que não vamos ser violentos e que vamos respeitar, por outro lado, cresce de um outro momento a força oposta, que começa a desenvolver, tanto na Europa como até aqui no Brasil, movimentos contrários que se opõem dizendo aqueles são do mal e devem ser destruídos. Por isso, foi criado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em novembro do ano passado, o Comitê de Diversidade Religiosa. Pediram que eu participasse, não apenas como monja Cohen, mas como cidadã do Brasil, com o meu nome civil de Cláudia, para que eu esteja lá presente, dando uma orientação a todos nós, como é que nós podemos fazer que o nosso país, que neste país, que é maravilhoso, que é imenso, que é tão diverso, de tantas etnias diferentes, não se desenvolva uma coisa medonha, que é essa tentativa de querer destruir o outro porque não é da minha ordem religiosa. Dizer que, principalmente quem sofre mais aqui no Brasil, são as religiões de matriz africana. E a África é a nossa grande mãe, a mãe da vida na Terra. E nós temos que respeitar essas religiões. Elas não são respeitadas, muitas vezes, por desconhecimento, ou então porque queremos ter adeptos. E nós vamos procurar esses adeptos naqueles grupos que nós achamos que podemos convencê-los. Que pena, porque é importante que cada um manifeste a sua fé religiosa. Que bom que podemos acabar com a promiscuidade, que podemos diminuir os alcoólatras, os drogados, e que podemos conduzir pessoas a um caminho verdadeiro e do bem. Mas isso não quer dizer que não podemos fazê-lo massacrando através de genocídios com outros seres humanos que têm pareceres diferentes. Isso não. Por isso que é preciso um limite. Existe um limite nesta tolerância. Uma coisa é nós trabalharmos contra a intolerância religiosa, mas precisamos ser intolerantes contra toda e qualquer forma de abuso, perseguição e violência a outro ser humano. Isso nós não podemos concordar. Então, há certos aspectos que é importante até a intolerância. Eu não tolero a injustiça, a violência, o abuso, o fato de que você, porque é diferente de mim, vou matá-lo, vou bater em você. Quantas crianças, adolescentes são espancados, meninos judeus que foram mortos há pouco tempo na porta da escola por uma pessoa enlouquecida?
Não, nós precisamos perceber. E agora que nós temos essa capacidade de comunicação virtual, essa loucura, ela fica um pouco exposta. Então, como podemos usar esses meios de comunicação para evitar quem é essa pessoa que está colocando essa bobagem aí na net? Vamos atrás, vamos convencê-lo, vamos conversar com ele, porque é uma pessoa carente. Uma pessoa feliz não faz o mal para ninguém. Uma pessoa que está realizada, contente com a vida, acolhe, ama, é feliz. A pessoa que está insatisfeita, que deve ter tido grandes sofrimentos, que é uma própria vítima da violência, porque a violência ela é só praticada por aquele que é vítima da violência. Então, como é que nós vamos criar e construir essa cultura de paz? Nós temos que achá-los, encontrá-los, dialogar, educar, corrigir, é importante. Não é aceitar tudo, porque há uma confusão nessa história, que eu me torno tolerante a tudo. Eu não sou tolerante a tudo, eu não sou tolerante ao nazismo, eu não sou tolerante às perseguições religiosas, isso não. Criamos uma ideia de felicidade que é um conceito e que ela é irreal. E muitas vezes a pessoa é feliz e não sabe. A palavra feliz, ela tem a mesma origem em latim de fértil e frutífero. Eu costumo dar um exemplo da mãe que amamenta e o bebê, ele até machuca a mama e a mãe não deixa de amamentar porque o bebê machuca a mama. E é uma sensação extremamente agradável de você ver que essa forma de vida se alimenta da sua vida e cresce e desenvolve, que é belíssimo. Outra coisa, temos projetos nas nossas empresas, nas nossas vidas, e quando esses projetos dão certo, mesmo que tenhamos que passar por dificuldades, por dores, por sacrifícios, nós ficamos felizes. Então a felicidade é um pouco um estado interior, Buda dizia, é um estado de contentamento. É no seu último sermão, ele dizia o seguinte: a pessoa que conhece o contentamento é feliz mesmo dormindo no chão. Quem não conhece o contentamento é infeliz mesmo em um palácio. Não é verdade? O que é conhecer o contentamento da existência? O que é apreciar a sua vida? Meu primeiro professor, isso foi nos Estados Unidos, era um mestre japonês, ele insistentemente nos dizia isso: aprecie a sua vida. Apreciar a vida, com alegrias, com tristezas. A felicidade não é só ter coisas. É claro que é importante ter alimentos, ter um sistema de saúde adequado, tudo isso faz parte. A felicidade não é uma coisa imaterial apenas, ela está unida às nossas necessidades materiais. Então é preciso que nós tenhamos, sim, um corpo saudável, uma alimentação adequada, roupa, trabalho, emprego, amor, namorado, mas não é só isso. É um estado de contentamento interior que pode ser cultivado. E, de novo, eu digo, o que eu encontrei na minha vida foi as práticas meditativas. A prática meditativa do Zen, ela me fez acessar em mim um estado de compreensão dessa realidade, de uma maneira muito mais ampla e muito maior do que eu mesma, e as minhas dores e os meus sofrimentos, as minhas desilusões, elas vão ser colocadas numa proporção que não é tão tenebrosa. Tem um grande amigo, o professor Hermógenes, que é um dos pioneiros do yoga no Brasil, em que ele costuma dizer: nós estamos criando uma nova religião que se chama desilusionismo. Cada vez que você tiver uma desilusão, agradeça, porque está mais próxima da verdade. E quando estamos em contato com a verdade, estamos em estado de contentamento. Essa verdade, ela independe até das religiões. Isso é importante. Sua Santidade o Dalai Lama dizia: educação deve ser secular, para que todas as pessoas tenham acesso à formação de valores, que se perdeu um pouco. Nós precisamos agora de valores universais. Não são valores locais, mas universais, pelo bem e pela vida. Isso é educação secular, que aqueles que creem em Deus podem encontrar isso na sua crença, mas os que não creem, eles também podem encontrar. Então é muito importante nós desenvolvermos trabalhos educacionais de formação de ser humano, da sua psique, da sua personalidade, do seu espírito.
não é apenas aprender a ler, escrever e decorar algumas fórmulas, é como usar essas fórmulas para o bem de todos os seres. Eu acredito que a humanidade está vivendo um processo contínuo de transformação. E acredito que o planeta Terra está nesse processo, o universo todo é movimento e transformação. Isso é uma beleza incrível. Para o budismo, nós estamos no ano de 2578. Os eruditos e pesquisadores budistas chegaram à conclusão que, de acordo com a vida de Buda, este ano seria 2578. Então, nós já passamos de 2012 faz tempo e nós não desaparecemos. Que está havendo uma mudança da consciência do ser humano, está. E que ela está num processo acelerado, está. E essa mudança de consciência, essa mudança do eu individual, do eu egóico para um eu coletivo. Para a percepção do planeta Terra, eu acho que isso começou a acontecer quando os primeiros astronautas saíram e nos mostraram o planeta Terra. Mas ainda está preso a uma elite, ainda está preso a uma elite intelectual, e essa elite intelectual, se não começar a transformar isso em educação de massa, não vai sair do lugar. E é preciso que essa transformação ocorra. Uma transformação de uma maneira violenta, agressiva de viver, para uma maneira não violenta. Uma maneira em que se diz que é bonito porque eu mato por paixão ou por ciúmes, porque eu sou uma pessoa forte, e perceber, este é o fraco. Porque o forte não mata. E essa é a diferença. E isso nós estamos vivendo esse processo. Quanto tempo vai demorar, não sabemos. As medidas humanas são diferentes das medidas do processo da vida e da transformação. Um DNA, para se transformar, leva muito tempo. E o nosso DNA, ele quer sobreviver. Como ele quer sobreviver, ele está fazendo mudanças. E eu acredito nisso. Para a nossa sobrevivência como espécie, depende de uma mudança de consciência. Uma mudança de consciência, de um cuidado e de uma acolhida e de formarmos equipes, tribos, como sempre fomos. Não vivemos sozinhos, nós somos seres gregários. Nós sobrevivemos até agora porque nós nos juntamos em grupos, em famílias e conseguimos superar as várias dificuldades da natureza. Hoje em dia nós percebemos que a natureza não é nossa inimiga. Nos voltamos para os povos indígenas, nos voltamos para os povos primitivos pedindo a eles a sua sabedoria, que foi esquecida. Fazíamos remédios das ervas, hoje esquecemos as ervas e estamos voltando a elas. Como era? Como pode ser? Então nós temos uma sabedoria que é da vida do planeta Terra, que nós estamos procurando recuperar. Que isso aconteça no ano 2012 seria maravilhoso. Se neste ano, nestes curtíssimos 360 dias, que nós pudéssemos ter essa transformação absoluta. Eu acredito que estamos no processo, e o processo é incessante. Nós, seres humanos, podemos ser vítimas, e como já disse anteriormente, da ganância, da raiva e da ignorância. Mas se nós conseguirmos desenvolver a capacidade de uma sabedoria que transcende a própria mente humana, que é mais do que a própria mente humana pode compreender, mas nos abrirmos nesse canal de percepção, nós vamos ter um planeta maravilhoso, extremamente agradável de se viver. Pessoas que podem brilhar umas para as outras. Nós podemos planejar juntos as nossas plantações, nós planejar juntos os nossos combustíveis, o que nós vamos usar que vai prejudicar o mínimo possível. Tudo isso ainda é um sonho, é uma utopia. Mas nós temos que acreditar nessa utopia. Em que ano? Não, ele já está acontecendo. Algumas pessoas já estão vivendo assim. Outras ainda estão tão distantes que eu não sei quanto tempo vai levar para que todo o planeta se modifique. Mas o processo está acontecendo. E eu quero acreditar, e eu acredito que a minha vida eu coloquei à disposição dessa transformação. E o que a gente tem notado
Claro que é importante desenvolver essa consciência de preservação do planeta, do consumismo responsável, que as pessoas possam perceber o que elas têm necessidade verdadeira, a diferença entre a necessidade verdadeira e um apelo da mídia. E, de repente, o que se percebeu? Que aquilo que está unindo aí do ser humano é preocupação ambiental. Então, nós vamos levantar essa bandeira que eu sou um ambientalista, então compro meu produto. E, de repente, o ambientalismo ele entrou no consumismo também. Faz parte de toda essa rede, agora eu sou verde, agora eu tenho uma preocupação ambiental, então eu sou uma pessoa boa, não sou? De novo, eu quero ser acolhido, eu quero ser respeitado, e eu descobri que isso é uma maneira correta de se pensar. Mas será que eu, em profundidade, pratico isso na minha vida? Será que eu pratico verdadeiramente? Será que a minha empresa ela tem realmente essa preocupação? Não só, e a gente fala o meio ambiente, começa aqui, ó. Corpo humano é meio ambiente. Como é que você trata seus colaboradores? Conheço grandes empresas com grandes propagandas e difusões de que nós somos uma empresa que trata bem os seus funcionários, seus colaboradores, e de repente exigem que sejam todos terceirizados e mandam embora sem pagar nenhuma indenização. Isso não é sustentabilidade, hein, gente? Porque sustentabilidade não é só cuidar da plantinha e da árvore, é cuidar do ser humano e de todo o contexto da vida. E a vida humana, ela não é só saudável a saúde física, mental e social. Então, estamos pensando nisso também? Às vezes me chamam muito para fazer palestras em empresas, para trazer às pessoas um estado de plenitude, de felicidade, de formação de equipe. Eu vou, quando eu cheguei ao Brasil, disseram, a senhora não vai fazer isso, né? Porque a senhora vai estar contribuindo para o consumismo. O consumismo pode nos consumir, mas nós podemos utilizar uma sociedade de consumo de maneira adequada. O que é adequado para mim, qual é a minha necessidade verdadeira e qual é a necessidade das pessoas à minha volta. Eu atendo a essas necessidades ou seus desejos superficiais? E o tempo todo eu me observo, porque como ser humano eu também sou envolvida por essa trama, por essa teia. Ah, vamos comprar isso aqui porque esse é um produto que está pensando no meio ambiente e na sustentabilidade. Que bom, vamos pensar nisso. Mas será que esta empresa verdadeiramente cumpre com a sua estampa? Isso nós temos que olhar. Se nós queremos mudanças no mundo, nós temos que ser essa mudança e estarmos presentes, observando e apoiando aqueles e aquelas que realmente estão fazendo alguma coisa. Não só levantando uma bandeira e gritando, mas que realmente estão fazendo e pensando no mundo de uma maneira mais ampla. Política é uma coisa que as pessoas criaram uma certa aversão. A política é muito importante. Nós somos seres políticos. Nós temos a política na nossa casa, com o marido, com filhos, com o irmão, com tia, com a avó. Nós fazemos acordos e contratos. Nós cedemos aqui e o outro cede ali. Isso é política. Política não é sujeira nem corrupção. Contexto Geral entrevistou a missionária oficial da tradição Sotoshu Zen Budismo, Monja Coen.